Paz de Cristo para a sua vida, programa Vitória em Cristo, chegando até você para te abençoar. Palavra para você hoje que está se perguntando: pastor, a bênção não chega na minha vida, eu medito na palavra do Senhor, você está agindo, você está tomando uma atitude? No Salmo 1 diz que tudo que nós fizermos, Ele prosperará, se fizermos segundo a sua palavra. Deus só pode abençoar o que a gente faz. Tá? Segundo a palavra, age. Toma uma atitude, tem bênção de Deus para você. Daqui a pouquinho, pastor Silas Malafaia, primeira parte da mensagem: você precisa ser determinado. Essa palavra vai te abençoar. E no final do programa, aquele momento de oração, ele quer abençoar a sua casa e a sua família. Deus te abençoe. Olá, minha gente. Estamos chegando até você nesse espaço aí de 30 minutos, que eu tenho certeza uma mensagem que pode mudar aí o rumo da sua vida, melhorar você. Não é porque eu estou pregando não, por favor, não tenha essa presunção. É porque eu creio no poder da palavra de Deus que transforma a vida das pessoas. O tema da nossa mensagem é: você precisa ser determinado. Isso é, uma pessoa que decide firmemente. Eu vou te dar uma receita. Isso vai levar você a patamares muito maiores da sua vida. Eu vou trazer uma palavra de um texto muito comum. Texto comum que eu digo é o seguinte: não é que ele é raso, não, ele é comum porque ele é muito conhecido, é isso que eu estou falando. Há textos na Bíblia que você já ouviu vários pregadores pregarem. Tem texto na Bíblia que você ouve poucos pregadores pregarem. Mas esse texto, eu tenho certeza, se você tem algum tempo de vida cristã, você já ouviu alguém pregar nesse texto. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 1 e no versículo de número 8. Eu mesmo já preguei algumas mensagens nesse texto e vou pregar mais uma. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Livro do profeta Daniel. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, está por aí. Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz assim a palavra: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Eu fico com a primeira parte do texto que diz: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar. O significado dessa palavra é que Daniel decidiu firmemente. Assentar no coração é decidir firmemente. E eu quero trazer uma palavra para você, baseado nessa temática de que você precisa ser uma pessoa determinada. A pessoa determinada é a pessoa que decide firmemente. Para a gente poder entender o contexto histórico, Daniel, ele é levado na primeira leva, quando Nabucodonosor invade Jerusalém e transporta, muita gente de Jerusalém para a Babilônia. E Daniel é levado no reinado de Jeoaquim, nessa época, que reinava sobre Judá e Jerusalém. Ele é transportado nessa primeira leva. Ele pertencia, como diz no capítulo 1, versículo 3, ou à linhagem real ou à linhagem dos nobres. Era de uma família ilustre da linhagem de Judá. Daniel e um grupo de jovens, filhos de nobres ou da família real, são levados para serem doutrinados na cultura e nas ciências dos caldeus durante 3 anos, a fim de serem preparados para servirem no palácio do imperador de Nabucodonosor. Aqui apenas uma palhinha aqui. 3 anos se preparando para servir ao homem. E tem gente que não quer se preparar para servir a Deus.
Só uma observação. Tem gente que pensa que a obra de Deus pode ser feita avacalhada de qualquer jeito. Não, abre a boca, que Deus vai dar. Abre a boca, não precisa preparar nada. Que 3 anos, os camaradas foram preparados para no final de 3 anos serem apresentados ao imperador. Quando ele chega na Babilônia, muda o nome dele, Daniel, que significa o Senhor é juiz, para Beltesazar, não é? É príncipe de Bel, o deus da fertilidade dos caldeus. A pergunta é a seguinte: como é que um garoto entre 12 e 16 anos, é por aí que é a idade dele, a mais de 2.000 quilômetros da sua pátria, longe da sua cultura e dos seus pais, como é que um garoto entre 12 a 16 anos, numa outra cultura, o maior império da época, numa cultura totalmente diferenciada e adversa da cultura dele, como é que um garoto entre 12 a 16 anos, quando dizem que adolescentes ainda não sabem o que querem, quando dizem que adolescentes Maria vai com as outras e vai com todas, como é que um garoto entre 12 a 16 anos decide firmemente, é determinado a não se contaminar? Numa cultura de facilidade, de pecado, de orgia, de tudo da Babilônia que você, quando se fala hoje em relação à Babilônia, está falando de promiscuidade, em devassidão. Como é que um garoto nessa idade consegue ser determinado, decidir firmemente? Bem, a história começa aqui, eu vou te mostrar na Bíblia como é que é interessante. Capítulo 2, versículo 23. Capítulo 2, versículo 23, olha o que Daniel está dizendo. Ó Deus dos meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. A abertura do texto. Ó Deus de meus pais. Aqui começa o segredo desse camarada. Os seus pais. Querido, a família, como primeira agência socializadora, ela transfere para o indivíduo uma herança biológica, psicológica, sociológica e espiritual, tanto para o bem como para o mal. A família, como primeira agência socializadora, ela transfere isso. Uma herança biológica, psicológica, sociológica e espiritual pode transferir uma herança para o mal ou pode transferir uma herança para o bem. Na verdade, é que a família é a principal fonte de formação de personalidade e caráter do indivíduo. E os pais marcam para sempre a história do indivíduo. Os pais são os arquitetos e os construtores da família. São os pais. Os arquitetos e os construtores da família. Relacionamentos conjugais tensos ou maus relacionamentos conjugais podem, condicional, produzir filhos problemáticos. Figura do pai, figura paterna omissa, pode produzir filhos problemáticos. Mães dominadoras, como se diz, castradoras, podem produzir filhos problemáticos. Fora essa questão, já que a família, como primeira agência socializadora, e o fundamento são os pais, fora isso, nós ainda temos hoje um problema ideológico, que o povo de Deus não percebe, e pensa que o pastor Silas é da direita, ou do centro da direita. Eu não sou nem da direita, nem da esquerda, nem do centro, eu sou de Jesus.
Eu não estou filiado a partido político nenhum. Ok? Nunca fui, nem serei, nem sou candidato a nada. Mas a verdade é que a ideologia de esquerda, que eu chamo de esquerdopatas, além de uma pessoa inserida numa família onde figuras de pai e de mãe podem gerar problemas, além disso, nós temos agora a ideologia por questões pragmáticas, ideológicas, querendo que a escola eduque os filhos, quando a escola ensina, a educação é dos pais. E aí vem a ideologia de gênero, que querem que a escola ensine. E deixa eu dizer para vocês aqui, para quem quiser, seja para quem é da esquerda, da direita, do centro, sei lá de quê, ou quem não acompanha nada, não importa a autoridade. O artigo 229 da Constituição Brasileira diz que os pais são os responsáveis pelo cuidado dos filhos menores e pela educação, não é a escola não. Você sabia que você pode ser responsabilizado criminalmente se você abandonar um filho menor? O Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, que no artigo 12, inciso 4, diz que pertence aos pais a educação moral e religiosa, não à escola, aos pais. A Declaração Universal de Direitos Humanos, artigo 26, inciso 3, diz que pertence aos pais, é direito dos pais conduzir a educação dos filhos, não é da escola, não. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, no artigo 79, o que for ensinado à criança deve-se respeitar os valores éticos e sociais da família. Vai plantar batata essa cambada de esquerdopata que quer roubar do pai e da mãe a educação dos filhos. Não, não e não. Educação pertence aos pais. E aí eles vêm com essa conversa fiada e conversa mole para boi dormir. Eu não sou boi de negócio, de preconceito. Por isso que tem que ensinar a criança ideologia de gênero. Conversa fiada é ensinar sexualidade à criança que não sabe distinguir entre ordenança. Preste atenção. A criança não sabe distinguir o que é ordenança, a criança não sabe distinguir o que é uma informação ou um conselho, ela mistura e acha que é uma coisa só. Por isso que existem leis, e na Constituição Federal, e também na Declaração de Direitos Humanos, e a Constituição Federal do Brasil tem a questão da censura. A censura é para proteger crianças e adolescentes. Tem a classificação, a censura não, a palavra é essa, a classificação indicativa. Por que tem classificação indicativa de filmes e programas? Porque tem que se proteger a criança e o adolescente, que é um ser em desenvolvimento. Então veja a incoerência dessa sociedade sem Deus e leviana. A própria Constituição protege criança e adolescente na questão da educação, que os pais são os responsáveis, e também na questão indicativa, porque a criança não está preparada. Aí vem esses esquerdopatas do inferno querer ensinar a criança a sexualidade quando ela não está preparada psicologicamente e emocionalmente para isso. E quando o próprio ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que é proibido mostrar para crianças fotos de sexualidade, porque ela não está preparada, é Constituição, é ECA, é Declaração Americana de Direitos Humanos, e esses filhos do inferno querem que a escola ensine ideologia de gênero, de que o ser humano
não é masculino nem feminino. Eu gostaria de dizer que nós somos do gênero humano e do sexo masculino e feminino. O único lugar onde tem masculino e feminino como gênero é na gramática. Não existe gênero masculino e feminino. Existe gênero humano. Nós pertencemos ao gênero humano, sexo masculino e sexo feminino. Gênero masculino e feminino é na gramática. Conversa afiada. Eu não sou trouxa. Eu sei o que é que eu estou falando. E desafio qualquer um deles para debate. Eles não querem debate comigo. Porque eles não têm argumento. Eles têm a falácia apoiada por levianos da imprensa, esquerdopatas da imprensa, tá? E gente do meio jurídico também, que eles têm o apoio. Ok? Mas no debate, só nas leis a gente quebra eles. É para você ver o império da maldade que querem deturpar as crianças para destruir a área do impulso, que uma criança ainda está se desenvolvendo e vai até 21 anos, para que a área do impulso do ser humano esteja todo completa. Isso é para vocês entenderem um pouquinho da história. Para quando alguém vir falar que ideologia de gênero é para ensinar as crianças a respeitarem as pessoas, papo furado. É para deturpar. A criança, quando nasce, tem uma predisposição de herdar características psicológicas do sexo que veio. O que eu estou falando aqui é ciência. É ideologia de gênero, não é ciência de gênero. É ideologia de gênero, é para fazer uma sociedade de informes, que não tem valores de família e que podem ser massa de manobra de uma elite política. Só um pouquinho para você entender. Que tipo de filhos estamos criando? Que tipo de filhos estamos produzindo para a sociedade? O texto que acho que todo crente conhece, Provérbios 22, 6. Instrui, ensina a criança no caminho que deve andar, para quando envelhecer não se desvie dele. E depois Paulo vai usar a mesma temática em Efésios 6, 4. Quando ele vai dizer, instrui a criança na doutrina e admoestação do Senhor. Ensinar dá trabalho. Decida, seja determinado, decida entregar sua vida a Deus. Decida entregar sua vida ao Senhor, que Ele tem o melhor para você, cuida de você. Além de transformar sua vida, Ele dá salvação a todo aquele que nele crê. Tome a sua decisão. Tome a sua decisão. Deixa eu orar para te abençoar. Eu creio no milagre, creio que Deus abre portas e creio que Deus abençoa. No nome de Jesus, Senhor. Gente que está buscando libertação, gente que não tem paz, gente aflita, estende as tuas mãos de poder, gente doente, seja repreendida essa enfermidade em nome de Jesus. Nós declaramos a tua vitória, nós declaramos o milagre de Deus na tua vida, declaramos a bênção do Senhor sobre você e toda a sua família. Receba a vitória em nome de Jesus.